Para enviarmos satélites ao espaço, precisamos de poderosos foguetes capazes de vencer a gravidade da Terra. Mas não só isso, também ter a energia suficiente para levar cargas úteis até a órbita. No entanto, os foguetes não surgiram perfeitamente funcionais e tivemos muitas falhas durante a história, algumas realmente catastróficas. A maioria dessas falhas foi registrada em vídeo, o que permitiu aos engenheiros entender depois como melhorar e evitar que explosões acontecessem. Felizmente, a maioria dessas falhas de foguetes não representavam missões tripuladas. No vídeo de hoje vamos conhecer as grandes falhas de foguetes na história da exploração espacial. Se há uma engenhoca da exploração espacial realmente incrível, é um foguete. Se usado para o avanço da humanidade, esses veículos podem levar coisas inimagináveis até o espaço, desde satélites até um carro. Os foguetes são capazes de fazer a humanidade alcançar os planetas e quem sabe até as estrelas. Há quem diga até que se a Terra fosse um pouco mais massiva do que é, não existiriam foguetes poderosos o suficiente para vencer o campo gravitacional, o que faria a nossa espécie estar presa para sempre na superfície. Independentemente disso, os lançamentos quase diários demonstram que podemos explorar amplamente o universo, com potenciais missões grandiosas surgindo a cada dia e outras sendo planejadas. Dessa forma, sair da Terra se tornou algo comum, quase que rotineiro, e os acidentes se tornam cada vez mais raros devido ao aperfeiçoamento da tecnologia, o que nem sempre foi o caso. Infelizmente, não dá para dizer que não tivemos vítimas nessa história toda, quando episódios envolvendo ônibus espaciais e outros foguetes tiraram a vida de dezenas de pessoas. Tais episódios, como foi o caso das missões do Challenger e Columbia, foram históricas de maneira triste, mas prova que sair da Terra pode ser uma tarefa complicada e requer precisão extraordinária. Bom, mas como funciona um foguete exatamente? A princípio, eles funcionam de maneira parecida, mas podemos ter tipos de combustível diferentes. Basicamente, há dois tipos principais de combustível, os sólidos e os líquidos. Como o próprio nome já diz, o combustível sólido é composto por propelentes sólidos, ou seja, o próprio combustível e o oxidante estão na forma sólida. Nesse caso, os elementos inflamáveis são armazenados de forma já misturada e podem proporcionar um maior impulso inicial quando a ignição é dada na mistura. A principal desvantagem desse tipo de ignição é que ela é altamente incontrolável, ou seja, não há como extinguir o impulso quando é acionado, proporcionando maior risco de explosão em caso de falha, por menor que ela seja. Quanto ao líquido, o foguete tem o próprio combustível e o oxidante armazenados de forma distinta. Dessa forma, o impulso é mais controlável, o que significa que são menos problemáticos em caso de falha catastrófica. Nesse caso, eles usam hidrogênio ou querosene como combustível e o oxigênio líquido como oxidante. A maioria dos foguetes hoje são de combustível líquido e apenas missões que requerem muita potência ainda usam foguetes de combustível sólido. De qualquer forma, os lançamentos de ambos os tipos de foguetes são fantásticos e entregam imagens de tirar o fôlego. Mas até chegarmos a esse nível de precisão, muitas explosões já aconteceram e demonstram a quantidade descomunal de combustível que esses veículos precisam levar. Por mais que os acidentes tenham diminuído muito, eles ainda acontecem, mas fatalidades envolvendo humanos a bordo não ocorrem há décadas. Apesar do lançamento em si não ser uma operação tão complicada assim, é depois que o foguete sobe que tudo pode ficar extremamente desafiador. Na maioria das vezes, a falha é causada pela própria combustão, pois temos aqui um efeito bola de neve, onde a instabilidade na queima do combustível é sucedida de mais erros. No caso das falhas mais conhecidas, tivemos falhas em vazamento de combustível, sensores defeituosos e outras anomalias complicadas. No mais, é difícil dizer qual exatamente foi a maior explosão de foguete da história, mas uma das mais marcantes e históricas aconteceu durante o lançamento da missão STS-51L, onde o ônibus espacial Challenger explodiu aos 73 segundos enquanto subia em direção ao espaço. Na época, em janeiro de 1986,
A espaçonave se partiu exatamente aos 14 km de altura acima do Oceano Atlântico, ceifando a vida de todos os tripulantes. Qual era a falha? Bom, as investigações descobriram que os anéis de vedação de um dos propulsores de combustível sólido sofreram uma falha devido à baixa temperatura no momento do lançamento. As estruturas internas não aguentaram, pois o gás pressurizado e extremamente quente vazou pelas pontas dos anéis, colapsando a estrutura e causando a explosão. A próxima grande falha que vamos listar aqui não é tão antiga e aconteceu em julho de 2013, quando o foguete russo Proton-M levava 3 satélites de localização e falhou pouco depois de sair do chão. O impulsionador inicialmente desviou e oscilou para a esquerda e depois para a direita. As tentativas desesperadas do sistema de orientação embarcado em corrigir a trajetória foram totalmente em vão, resultando em um desastre impressionante. A situação piorou rapidamente quando os estágios superiores e a carga útil foram rompidos em apenas 24 segundos, logo depois do lançamento, principalmente devido às forças externas exercidas nesse momento. O primeiro estágio do foguete então explodiu em chamas, mergulhando em direção ao solo em um espetáculo infernal. A causa por trás disso, a mais inusitada possível, quando um sensor de telemetria foi instalado de cabeça para baixo, desorientando o foguete. O próximo desastre vem de um foguete Atlas em 1965. Em 2 de março daquele ano, um foguete de 150 toneladas foi lançado a partir do Cabo Canaveral, nos Estados Unidos. Mas apenas 1,5 segundos depois dos motores serem ligados, eles pararam de funcionar e a tentativa de lançamento foi um total desastre. A causa da explosão não é exatamente conhecida, mas os engenheiros suspeitaram na época do fechamento das válvulas, causando o rompimento do combustível RP-1 e o oxigênio líquido, causando a falha no impulso. Mas temos outras explosões impressionantes além dessas. Na missão GPS IR-1, em 1997, um dos propulsores do foguete Delta partiu e explodiu logo em seguida, proporcionando milhares de pedacinhos incandescentes sendo lançados para todos os lados em alta velocidade. Em um voo de teste, o Starship SN-9 foi totalmente destruído durante uma tentativa de pouso. Nesse caso, o protótipo tocou o solo com muita velocidade, perdendo o controle devido à baixa pressão no tanque de combustível durante a descida. Em outro momento, o lançamento de um foguete Antares em 2014 sofreu uma falha catastrófica, pouco depois de sair da superfície. A missão estava levando suprimentos para a Estação Espacial Internacional, mas foi interrompida pela falha, que até hoje segue desconhecida pelos engenheiros. A principal suspeita é que o fluxo de oxigênio líquido foi interrompido durante o lançamento. Enfim, o que mais temos na história da exploração espacial são falhas em foguetes, mas felizmente essas falhas estão diminuindo cada vez mais. A verdade é que essas viagens ao espaço ficam cada vez mais seguras à medida que o tempo passa. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante, e se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!